nós acompanhamos, né, a sua história, o que aconteceu, e a gente procurou você para poder saber sobre o acontecimento e tirar algumas dúvidas para outras pessoas, outras famílias, outras situações que acabam se identificando com o caso. E, Elton, como você se sentiu com essa atitude do atendente do McDonald's? Olha, realmente, assim, para mim, para minha esposa, a Valéria, nos surpreendeu a repercussão aonde chegou o post do Matheus. Primeiro, quero fazer um agradecimento especial aí ao Vinícius, a Beatriz, do McDonald's de Ferraz de Vasconcelos, aqui de São Paulo. Uhum. Olha, atitudes como essa, uma empatia tão grande que este funcionário teve, ao nosso ver, ele deveria, no mínimo, ser divulgado, ser mostrado. Porque as dificuldades que nós, pais de autistas, enfrentamos, as dificuldades, os transtornos que passamos, um ato desse não poderia passar batido. Teria que ser, no mínimo, aí, valorizado por nós primeiro, por nós mesmos, sofrendo tantas discriminações. A gente agradece pela atitude da empresa e também dos funcionários, né, sobre a questão do posicionamento dela. E isso é maravilhoso, tem que ser elogiado, sim, esse tipo de conduta dos funcionários, porque no mundo de hoje é muito complicado. Você esperava toda essa repercussão? Então, na verdade, a repercussão a gente não imaginava que poderia alcançar tão longe, né? Tivemos até o post do Paulo, que é o presidente nacional do McDonald's, aqui, das franquias aqui do Brasil. Sim. Jamais imaginaríamos que poderia alcançar tão longe assim. Vários sites, portais de autismo nos procuraram também, sabe, pela demonstração da empatia, né? Da pessoa se colocar no lugar, ela entender o sofrimento da criança, porque a maior dificuldade que nós temos em transmitir para as pessoas que não conhecem o espectro autista é mostrar para ela que uma birra é totalmente diferente de uma crise. Sim. E o Matheus, ele entrou em crise por causa do sorvete, por causa do McFlurry lá de Ouro Branco. Uhum. O que a gente notou? Nós, no dia que ele pegou o vídeo no YouTube e começou a assistir, ele tem um hiperfoco no YouTube, no McDonald's. Então, ele assistiu este vídeo diversas vezes. Só que isso causou um sofrimento para ele, né? Pelo hiperfoco, causou um sofrimento. Que é isso que a crise causa no autista, diferente da birra, né? A birra, a criança entra em birra, ela te pede algo, você deu, acabou. Agora, a crise não. A crise, a criança, ela entra em sofrimento, né? Ela atinge na parte sensorial da criança. Então, quando você pega um funcionário desse, que ele tem uma empatia, ele cobra para ele, fala, poxa, esse problema é meu também, eu posso tentar ajudar. Cara, foi maravilhoso, sabe? A repercussão também foi muito boa, para as pessoas conhecerem um pouco o que é o autismo, né? O que você pode fazer para ajudar o próximo. Ao invés de condenar, quando você vê uma criança, quando ela entra em crise no supermercado, numa escola, numa calçada, dentro de um transporte público, poxa, ao invés de você olhar com olhos de discriminação, ajude a pessoa, né? Ajude, tente entender primeiro, né? Tira a discriminação e entenda o problema. Então, a gente tem aquela questão da dificuldade de conseguir analisar, mas a gente sabe que quem vive na pele, né, consegue identificar-se de uma forma diferente e ver a realidade do fato, né? Necessitam. Com certeza. Que tenham mais Vinícius nas lojas. Tenham mais Vinícius, mais Bias, né, Beatriz. Correto. Eu acredito que na maioria dos lugares que nós passamos com o Matheus, eu me lembrei agora de um médico, nós procuramos para passar o Matheus. O Matheus, ele tem um outro tipo de comorbidade, que é a seletividade alimentar, que é muito difícil, né? Isso no espectro autista é decorrente, aparece em diversas crianças de uma forma diferente, mas acontece.
E passamos nesse médico, eu não estou me lembrando a especialidade dele, mas ele, olhando a agitação do Matheus no consultório, ele virou para mim e para a Valéria e disse assim, poxa, você está criando uma criança que ele tem todos os aspectos de se tornar um marginal lá na frente, pela impulsividade dele, pela agressividade que eu estou vendo com ele. Cara, olha, de uma pessoa que ela estudou durante tanto tempo para ocupar uma cadeira de médico, quando você tem um problema, você procura uma pessoa para te ajudar e você recebe uma carga dessa, meu, olha, Não, horrível. Indescritível o tamanho sabe, da vergonha da gente estar naquele local. A vergonha, nós sentimos vergonha pela pessoa, sabe, ela não tem a capacidade de medir as palavras dela, né? Porque a família do autista, ela sofre demais. Ela procura ajuda. É uma família que ela se resguarda, ela se tranca dentro do invólucro e ela fala assim, poxa, vamos viver o nosso mundo, porque festa, você já não é mais bem-vindo. Os próprios familiares, alguns, não todos, mas alguns, evitam de te chamar. Por quê? O Matheus, ele tem... como é que fala? Poxa, ele não para num canto, ele corre para lá, corre para cá, ele pensa, ele corre, ele grita, ele pula, Nós estamos acostumados, mas as pessoas não estão. Então o julgamento é muito grande. Esse eu acho que foi a maior decepção nossa, foi desse médico. Ele falar que a gente estava criando uma pessoa que a mente dela se tornaria, sabe, quase de um psicopata. Agora você entendeu? Porque pequenos gestos não podem passar despercebidos. Com certeza, exatamente isso. Hoje nós temos uma criança que a gente comemora 2 aniversários dele. O primeiro dia que ele nasceu, e agora em julho, faz 1 ano que o Matheus falou papai e mamãe pela primeira vez. Para você ter ideia, ele era um autista não verbal, hoje ele é verbal. E pra gente, ó, cada conquista, cada ato que ele dá, cada coisa que ele fala, um dia ele levantou e falou assim, papai, eu preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Eu sonhei com você. Cara, eu me derramei em lágrimas. É verdade, cara. Sabe? Me derramei em lágrimas. Porque você escutar isso de uma criança, já mexe com você. Sim. Agora, de uma criança que você espere que ela tenha um comportamento, sabe, tranquilo, de uma criança típica, não que não seja. Com o tratamento, o Matheus, ele passa pela terapia ABA, uma terapia com multiprofissionais, né? Sim, então ele deu um boom, né? De um tempo para cá ele evoluiu bastante, mas a cada dia ele nos surpreende, graças a Deus.